Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem vos fala é o professor Thales Rogério e hoje eu quero falar com vocês sobre os filósofos pré-socráticos. É logo após a vinheta. Senhoras e senhores, quando a gente começa a falar sobre os pensadores pré-socráticos, nós entendemos que eles fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles buscavam um elemento da natureza como resposta, saindo daquela ideia de que o mito era a única justificativa que eles tinham para dosar aquelas explicações sobre diversos acontecimentos entre eles. Então, o foco principal desses pensadores é a chamada physis, a física. Logo, esses pensadores começarão a ser chamados não só de pré-socráticos, como pensadores cosmológicos. Esses pensadores cosmológicos, eles serão responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica. Então, vai deixar de existir o mito e vai entrar agora a racionalidade, a razão de todas as coisas. O mito era usado para explicar o universo através da chamada cosmogonia. Já os pré-socráticos abandonam essa ideia de cosmogonia e constrói a cosmologia, que é baseada no logos, na argumentação, na lógica de todas as coisas. Quando a gente começa a pegar até mesmo o contexto bíblico, perceba que o Evangelho de São João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. Esse texto em grego vai estar escrito da seguinte forma: en arche en hologos kaian pronton theos en hologos. Quando a gente começa a entender essa ideia de repetição de logos, está dizendo que no princípio era aquele que se revela, é aquele que é a razão de todas as coisas. Então os gregos usavam a justificativa do logos para trazer o pensamento filosófico mais racional. Aquela ideia de mito deixa de existir. Segundo a ideia de Jean-Pierre Vernant, o mito é um pensamento ilusório, fantasioso, usado para justificar um acontecimento que era real, um acontecimento verdadeiro. Era como se eles baseassem a sua fé, baseassem um acontecimento fantasioso, ilusório, para justificar o que realmente acontecia. Dessa forma, o exemplo que nós temos é a origem da Via Láctea. Existe a Via Láctea. Existem milhões, bilhões de constelações. Só que como que originou essa Via Láctea? Os gregos justificam essa ideia. A Via Láctea existe porque era deusa, esposa de Zeus, derramou seu leite sobre o cosmo e originou a Via Láctea. Como assim? Mas se basicamente as coisas eram acontecidas porque eles acreditavam que os deuses interferiam na vida do ser humano, essa interferência vai trazer consequências para o pensamento ocidental, porque agora o mito deixa de existir e passa agora a existir o logos. Sai a cosmogonia e entra a cosmologia. Sai aquela ideia de crença, onde não existia nenhuma base científica, e entra os primeiros pensadores justificando todo o acontecimento, pegando elementos da natureza, elementos cosmológicos, elementos naturais, tanto é que será chamada de física natural, para trazer a origem de todas as coisas, a origem lógica de todas as coisas, e esses pensadores vão buscar a chamada areke. Se você pegar novamente Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, em hebraico vai estar escrito o seguinte: Bereshit bara Elohim. O que seria esse Bereshit? É o princípio, é a arque de todas as coisas. No princípio criara Deus todas as coisas. Mas saindo dessa ideia religiosa,
A filosofia ela entra para justificar todo tipo de acontecimento de uma forma natural. E esses pensadores vão trazer agora teorias de diversas formas para justificar a origem da vida, a origem do universo e a origem principalmente do ser. Só que a filosofia ela nasce com esses primeiros filósofos dando origem a toda a produção de conhecimento e representação da realidade. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora que você já compreendeu como que se deu essa transição da consciência mítica para o Logos, eu quero apresentar a vocês alguns pensadores pré-socráticos que começaram a desenvolver algumas teorias relacionadas à origem do universo e origem da vida. O primeiro pensador é um homem chamado Tales, da cidade de Mileto, da região da Jônia. Nasceu por volta de 624 a.C. e acreditava que a água era o principal elemento que trazia a essência de todas as coisas. Tales até traz a máxima de que tudo é água, de que a água ela é o principal elemento para que a vida se produza, para que haja existência em alguma coisa. Tales ele usa como expressão o corpo humano. O corpo humano, segundo a ciência, tem por volta de 75% de água. Ele usa também, baseado na expressão de que a semente, para ser germinada, ela precisa ser regada, ela precisa de água, ela precisa da chuva, ela precisa de umidade. E que também a água ela possui algumas mudanças de estado, o estado líquido, sólido e gasoso, mas não deixa de ser água. Então, basicamente, ela não perde a sua essência, ela não perde a sua naturalidade. Então, por isso, Tales começava a defender a ideia de que tudo na vida é composto por água. Sem água, não tem como existir nada. O segundo pensador, Anaximandro também da cidade de Mileto, ele é discípulo de Tales. E Anaximandro, ele tenta resolver as questões levantadas por seu mestre. Anaximandro, ele nasce por volta de 610 a.C. e ele diz que o princípio de tudo estava no elemento denominado apeiron, uma espécie de matéria infinita, ou seja, a matéria ela já existia, ela não consegue ser captada pelos sentidos e essa matéria ela não possui nenhum tipo de fim. Então o apeiron é uma matéria que não pode ser compreendida pelos sentidos e que também ela não possui um fim. Com isso, a máxima é norteada pelo próprio Anaximandro quando diz o seguinte: na vida, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo passa por uma constante transformação o tempo todo, o dia todo, a todo momento. Então, com isso, a origem da vida, do universo, é baseada pela transformação da natureza, é baseada pela transformação da vida. O terceiro ponto que quero apresentar é chamado de escola pitagórica. Na escola pitagórica, nós temos como representante o filósofo Pitágoras de Samos, que nasceu por volta do ano 570 a.C. Pitágoras afirma que os números é o principal elemento para a vida, e ele faz desses números a sua fonte de reflexão e de estudo. Ele desenvolve com isso o teorema de Pitágoras, muito usado na matemática, e que basicamente ele começa a usar a expressão pela primeira vez filosofia, o amante ao saber. E ele chamava os amantes do conhecimento, que buscavam as explicações racionais para a realidade, de filósofos, de pensadores. E com isso ele trouxe a primeira expressão filosofia, que é o amante, o amor pelo saber. Ele inventa
a matemática, ele traz a expressão de que o homem inventa a matemática, desenvolve a matemática, mas não consegue inventar os números, porque os números já existiam, as medidas já existiam, e essas medidas elas estão em toda parte, em todo lugar, fazem parte da nossa vida. E se nós pegássemos aí um espaço como uma sala fechada, saberá que nessa sala possui medidas essas que já estavam antes de que o homem estivesse nessa sala, antes que o homem adentrasse essa sala. Se colocasse uma criança dentro dessa sala, essa criança ela não saberia dizer as medidas que possuem o lugar, até porque a criança ela não tem nesse primeiro momento a experiência desse ambiente, mas o homem, a partir do momento que ele conhece o ambiente que vive, ele está regado e sendo submisso à composição da escala numérica, e de que os números, combinado com outros números, formam-se novos números. Então ele diz que os números possuem um ponto de partida, mas não possui um fim, não possui ali uma limitação numérica. O quarto ponto também é tido como um pensador chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso é considerado o pai da dialética. Ele nasce ali por volta do ano 540 a.C. Heráclito de Éfeso, ele explora a ideia do devir, que também é chamado de fluidez das coisas. E ele usa uma expressão bastante interessante, onde ele diz que ninguém entra duas vezes em um mesmo rio, porque as partículas de água desse rio não serão as mesmas, e o homem também está em constante mudança, principalmente de pensamento. Então, a partir do momento que eu adentro pela segunda vez, não sou eu mesmo, e nem essas partículas desse rio, de água desse rio, é a mesma. Ele menciona que nada é permanente, a não ser a mudança. A única coisa que vai fazer parte da nossa vida é a chamada mudança. O homem está em constante mutação, principalmente na sociedade onde ele está inserido, e também como um ser. A partir dos pensamentos que tenho nesse momento, a todo instante eles são aprimorados, eles são mudados com o passar do tempo. E com isso, ele aponta aquilo que nós chamamos em filosofia de lei dos opostos. Eu só posso exercer as experiências da vida de que vivi. Eu só posso falar daquilo de que presencio, daquilo de que tenho experiência. Com isso, eu não posso falar de felicidade se eu nunca fui feliz. Eu não posso falar de tristeza se eu nunca passei por nenhum momento de tristeza. Eu não sei falar de frio ou de calor se eu não conheço o frio, nem a ausência. Basicamente, o frio seria a ausência do calor. Então, eu não posso falar de nenhum ponto se eu não conheço, se eu nunca vivi, se eu nunca experimentei. O quinto pensador é um homem chamado Parmênides. Parmênides vai trazer a expressão de que nada na vida muda. Parmênides, ele nasce em Eleia, por volta de 530 a.C., e o foco de Parmênides é o conceito de aletheia e doxa. Aletheia seria a luz da verdade, e doxa seria as opiniões que nós expomos. Quando Parmênides ressalta a aletheia e doxa, ele está dizendo que as opiniões é o único ponto que eu tenho ao erro. As opiniões que tenho podem ser verdadeiras e reais, mas também podem não ser verdadeiras e também podem não ser reais. Quando eu trago a expressão do aletheia e do doxa, ele está dizendo com letra maiúscula: o ser é e o não ser não é. Que o ser, ele não pode ser conhecido. E se ele fosse conhecido, ele não poderia ser captado pelos sentidos. Com isso, a essência do universo não muda. A essência do universo está
na constância. Então o ser nunca vai mudar. As coisas nunca passarão por uma constante transformação. Ele contradiz tudo aquilo que o seu contemporâneo, Heráclito de Éfeso, dizia, de que tudo na vida se transforma, de que tudo na vida muda. Já Parmênides ressalta de que as ideias, elas permanecem as mesmas, de que as coisas permanecem sempre as mesmas, de que o ser sempre será e o não ser nunca será. Essa ideia de Parmênides vai influenciar Platão, quando Platão vem com aquela teoria das ideias, mundo sensível, mundo inteligível, o mundo real, o mundo das ideias. Senhores, a aula termina por aqui. Eu espero que os senhores tenham captado a ideia central de cada ponto desses 5 pensadores que apresentei a todos. Eu quero pedir encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo, inscrevam em nosso canal mais uma vez, se ainda não for inscrito, e bons estudos até a próxima aula. Tchau!